Warte, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir mit dem kleinen Hackebeilchen und macht Leberwurst aus dir. Ele atraía menores para o seu apartamento, mordia a traqueia deles, bem onde tem o pomo de Adão, e ficava bem animado, se é que vocês me entendem. Ele teve um total de 27 vítimas em 4 anos, e é mais um caso que eu não vou poupar detalhes, então fico alerta. Oi, eu sou a Mari, eu espero que vocês estejam bem. E não é mais Halloween, mas os vampiros estão à solta, porque hoje nós vamos falar sobre o vampiro de Hanover, que é um serial killer que provavelmente vocês nunca escutaram falar. Ele também é conhecido como Wolfman, ou seja, Homem-Lobo, e também como o Carniceiro de Hanover e sua mordida do amor. Ele é um caso completamente doentio e pesado, então eu não recomendo vocês pegarem pipoca ou qualquer coisa pra comer, mas se sentarem bem confortável, que provavelmente vocês vão cair pra trás. E antes de ir embora pro vídeo, eu quero falar que o que eu tô usando de produtos e maquiagens vão estar na descrição, e se vocês deixarem o like logo agora e aparecer o Hypire e vocês hyparem, vai ajudar muito o YouTube a entregar mais o vídeo e a me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. E eu também quero falar que eu vou falar umas palavras assim, eu não tô zoando nem nada, mas é que o YouTube deu uma cortadinha, tá meio complicado, então eu vou trocar umas palavras como ele ficou muito por animadinho, coisas do tipo, tá? É só porque realmente o YouTube deu uma pesada aqui. Fechou? Fechou. Avisos dados e bora pro vídeo. O Fritz Hartmann, ele nasceu dia 25 de outubro de 1879 em Hannover, na Alemanha, então ele é de Escorpião. Ele cresceu naquela cidade junto com os seus pais e mais 5 irmãos. O lar dele era bem turbulento e agressivo, e o pai dele, que era o Ollie, ele era absurdamente rigoroso com os seus filhos e com disciplina, então ele cobrava muito isso dos filhos, mas ao mesmo tempo ele não tinha muito tempo para os filhos dele, então ele preferia ficar, tipo, bebendo ou fora com outras mulheres, porque ele traiu muito a mãe dele, que era a Johanna. E qualquer coisa que eles fizessem que o Ollie não gostasse era motivo de muitos gritos e berros. Gente, a Johanna, por sua vez, ela era uma mulher muito gentil, atenciosa, muito querida, muito presente na vida dos filhos, principalmente do Fritz. E, nossa, coitada, gente, vocês não têm noção do que ela sofreu nas mãos do Ollie. Teve uma vez, só pra vocês se situarem de quão ruim que ele era, que ele acabou, numa dessas noitadas que ele traiu ela, ele contraiu sífilis e passou pra ela. Sobre o casamento deles, eu achei um pouco curioso, porque ela vinha de uma família muito, muito rica, e eu não faço a mínima ideia, mas eles acabaram casando, e eu acredito que naquela época eram casamentos arranjados. Ela nasceu ali por 1837 e ela era 7 anos mais velha do que ele, então ela tinha ali os seus 25, provavelmente. Ele devia ter os seus 18, então deveria ser mais ou menos o que, uns 1862? Eu acho que era mais ou menos por aí, e eu acho que eram arranjados os casamentos naquela época. Mas assim, gente, como ela era 7 anos mais velha, e provavelmente ela já estava velha demais para aquela época para se casar, eu acho que eles acabaram arranjando o Ollie ou aceitando o Ollie, porque o Ollie parece que casou com ela simplesmente por dinheiro, porque dava pra ver que ele não gostava da esposa de verdade. Teve épocas que ela chegou até a adoecer e não conseguia nem sair da cama de tão mal que ela ficava, porque o marido, né, traía ela, era agressivo, passava doença pra ela, enfim. Ele fazia o caos, e então eu acredito que foi um negócio assim. Ela casou com ele porque se apaixonou e, enfim, né, também tava muito velha ali pra casar, e ele pelo dinheiro, porque também não era muito bem visto a mulher ser mais velha do que o homem naquela época. E bom, ela tava, tipo assim, meio que nem aí pra vida dela, assim, eu acredito que ela deve ter entrado em algum quadro depressivo pelas coisas que aconteceram. Mas quando o último filho deles nasceu, que foi o Fritz, ela meio que viu ali uma razão pra viver, sabe? Outra coisa também que ela viu quando o Fritz nasceu foi uma maneira dela distrair a cabeça e não começar a esquecer, mas esquecer por alguns momentos todo o mal e o estresse que o Ollie causava pra ela. Então ela se agarrou no Fritz assim como se ele fosse a coisa mais importante da vida dele, e ela até tratava ele muito melhor que os outros irmãos. E à medida que ele foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais favorito dela e ficou cada vez mais evidente,
Então ele cresceu com muitos carinhos e dengos e muito, muito mimado. E ela não era muito chegada aos outros 4 irmãos deles, que eram 2 meninas e 2 meninos. E os 2 meninos, eles eram mais velhos e ela tinha uma certa repulsa deles porque eles estavam crescendo e ficando cada vez mais parecido com o pai em atitude. Talvez também em aparência, não sei. E inclusive, um dos filhos dela, não sei se foi mais velho ou o segundo, enfim, também foi condenado por abuso quando ele era adolescente. À medida que ela ia excluindo os 5 filhos dela, ela ia incluindo o Fritz na rotina dela. E ela começou a vestir ele como menina, com roupas femininas, a usar maquiagem, fitas no cabelo. Mesmo ele sendo menino, ele fazia ela fazia coisas com ele como se ele fosse uma menina, como se ela sempre quisesse ter uma menina, mas ela nunca conseguiu fazer isso com as outras 3 filhas dela. Bom, gente, era dito que o Fritz, ele não ligava pra essas coisas, que inclusive ele preferia muito mais atividades consideradas de meninas do que as de meninos. Na escola, gente, ele era muito quieto e reservado, e ele não tinha, assim, amigos, sabe? Basicamente, ele só conversava com os seus irmãos, e era isso. O Fritz também, ele odiava ser escolhido para times, né, no esporte, e ele preferia andar com as meninas e fazer atividades com elas do que com os meninos, e isso fez ele sofrer muito bullying. Tanto dos colegas dele, quanto de meninos de outras turmas, e também dos próprios professores que, pelo visto, eles acabaram contando isso pro pai do Fritz. Devido a isso, a escola colocou um professor homem para cuidar do Fritz. E ele tinha a missão de fazer o Fritz virar homem. E aí, gente, vocês sabem que vai dar merda, né? Então, se preparem. Na época, o Fritz, ele tinha seus 8 anos e ele ficou sob cuidado desse professor, que tinha como objetivo fazer ele virar másculo. Só que o professor começou a fazer coisas ilícitas com ele, sem o consentimento dele, com um menor de idade, que vocês já entenderam o que é. Isso começou a ser bem regular, ele tava fazendo isso praticamente todos os dias. E o Fritz, ele guardou pra si, nunca contou pra ninguém, porque ele acreditava que ninguém ia acreditar nele. E ele ainda sofria toda aquela pressão e aquele bullying do tipo, por gostar de coisas de meninas, enfim, ele acabou não contando pra ninguém. E bom, gente, isso foi criando uma revolta muito grande e um desgosto dentro dele. A cada vez que isso passava, ele começava a ficar com mais e mais raiva de tudo que estava acontecendo, né, porque devia ser horrível. Na adolescência, gente, ele ficou muito, muito perturbado com tudo que aconteceu com ele. E ele começou a ser suspenso várias vezes, até que ele resolveu que ele queria meter medo nos outros meninos. Ele começou metendo um pouco de medo nas irmãs dele, fazendo algumas ameaças. E depois ele andava tarde na rua, assim, sozinho, na vizinhança. E ele batia nas portas e nas janelas e se escondia, assim, para as pessoas ficarem com medo. Outra coisa também que aconteceu é que à medida que ele ia crescendo, ele começou a ter cada vez mais desprezo pelo pai dele, porque ele via como o pai dele tratava a mãe dele. Mas era algo meio mútuo, sabe? Porque o pai dele tinha desprezo por ele, porque ele achava que o Fritz nunca seria um homem de verdade, nunca seria o filho que ele esperava. Quando ele tinha ali mais ou menos os seus 15 anos, ele resolveu largar a escola e entrar no exército, e foi ali que ele começou, na verdade, a explorar a sua orientação sexual e a se aceitar como um homem gay. E assim, né, gente, vale lembrar que 1890, além de ser muito mal visto de ser gay, ser uma coisa assim do diabo, uma coisa assim muito, muito, muito mal vista, também era crime. E então isso deu um conflito interno maior ainda nele, que ele já tinha todas as questões, né, da adolescência e da infância, principalmente, que ele se aceitava como homem gay, mas ele não podia mostrar isso para as pessoas. Então ele começou a ter alguns casos ali com outros homens gays e bis, mas tudo assim escondido. Mais ou menos ali com 5 meses de exército, ele ficou gravemente doente, a ponto dele ter várias tonturas e desmaios, assim, muito frequentes. Então ele foi para a enfermaria, né, do exército, e no início, assim, os médicos não faziam nem ideia do que podia estar acontecendo. E daí eles começaram a testar vários medicamentos e tratamentos, até que eles descobriram que ele tinha epilepsia, um distúrbio no sistema nervoso central, ali na parte do cérebro, onde as atividades cerebrais, elas se tornam anormal, e isso pode causar convulsões e períodos de comportamentos bem
anormais, assim, bem diferentes, e às vezes até a perda da consciência. E também depois de um tempo, eles diagnosticaram ele com esquizofrenia, e então ele foi expulso do exército, ele não foi tratado. E isso deixou ele mais frustrado ainda, porque ele foi obrigado a voltar para casa do pai dele, que na verdade era da mãe. Mas enfim. E ele então voltou sem emprego, sem dinheiro e também sem estudos, e ele foi obrigado a trabalhar na fábrica do pai dele, e isso para ele assim foi uma completa tortura, porque os dois não se suportavam. Então o pai dele passava ali do limite com ele, né, em questões de gritar e de mandar, enfim. E foi aí que o lado mais sombrio dele começou a emergir, porque devido a todas essas frustrações que ele estava passando, ele resolveu fazer a mesma coisa que ele sofria quando pequeno com outros menores que tinham no bairro dele. Ele começou a observar esses meninos andando pela vizinhança e a ter pensamentos bem terríveis e desprezíveis com eles, e até que uma hora ele resolveu que ele ia botar em prática. Ele começou a procurar os meninos que estavam andando sozinhos pela vizinhança e que tinham ali em torno dos seus 10 anos para baixo. E ele atraía esses meninos para um canto onde ele fazia o ato. E esses meninos, por suas vezes, eles também ficavam com medo de falar algo para os pais, justamente como o Fritz fazia quando era pequeno. Eu não sei se ele fazia alguma ameaça, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que levar em consideração que naquela época era um tabu falar sobre isso, e ainda mais com menores. Então eles não falavam nada e também achavam que ninguém ia acreditar neles. E, gente, até hoje isso acontece, né? Até hoje as crianças falam as coisas e muito adulto não leva a sério. Além de ser ainda tabu falar sobre isso, ainda mais com menores. E, na minha opinião, tem jeito de falar, mas é importante falar algumas coisas pra tentar prevenir essas coisas, né? E assim ele foi indo até que uma das vítimas dele acabou falando pra mãe, e a mãe fez a denúncia pra polícia e ele foi preso. E aí que eu falo a importância de conversar com os menores sobre isso, né? Porque provavelmente essa vítima dele tinha uma mãe que era aberta pra isso, conversava, ensinava o que podia, o que não podia, onde é que os adultos podiam tocar, quem é que podia ter mais intimidade com eles, essas coisas todas, que às vezes podem até evitar essas situações. Só que ele pegou uma pena bem leve e curta, e logo ele foi solto, e logo ele voltou a fazer o que ele estava fazendo antes, porque isso não abalou ele nem um pouco. 6 meses depois, ele de novo é preso, mas dessa vez ele não foi para prisão, mas sim para uma ala psiquiátrica, e ele foi considerado incuravelmente perturbado. Naquela época, na Alemanha, quando isso acontecia, as pessoas elas simplesmente eram jogadas num quarto e deixadas lá, porque não tinha o que fazer. Eles não iam tentar curar e não podia viver em sociedade, então ele ficava lá. Gente, uns 7 meses depois ele conseguiu fugir da ala psiquiátrica de alguma maneira, que eu não faço a mínima ideia como, e ele resolveu ir para a Suíça. Ele também conseguiu entrar em contato com a mãe dele, que começou a enviar dinheiro para ele ficar fugitivo lá na Suíça e também para sobreviver. 16 meses depois, ali com seus 19 anos, ele voltou para a Alemanha, parece que com uma identidade falsa ali, e apenas a mãe dele sabia. Não entendi muito bem essa parte, mas vamos continuar que não é muito importante. Bom, naquela época, quando ele voltou, a mãe dele já estava achando ele velho demais para estar solteiro. Então ela apresentou a filha da vizinha para ele, chamada Ana, que ela queria que ele se casasse e tivesse filhos, e assim aconteceu. Pela pressão da época, logo ele começou a namorar a Ana, noivaram e ela engravidou do primeiro filho deles. Então eles abriram uma peixaria para conseguir aumentar os ganhos deles e ter um negócio deles ali. E daí eles tiveram mais um filho, um cachorro, e viveram felizes para sempre? Não, né, gente? Claro que não. Acontece que o Fritz, ele, além dele não gostar da Ana, não sei se ele gostava dela como amigo, alguma coisa assim, mas enfim, ele não gostava amorosamente dela e tá tendo relações com ela, tudo por uma pressão social, porque ele era gay. Ele se divertia muito naquela peixaria, porque ele tinha que abrir os peixes, sabe? Tinha que cut e rasgar assim, enfim, né? Abrir todos aqueles peixes lá, eu não posso falar a palavra, e ele se divertia muito, então ele ficava horas ali, horas do seu dia fazendo isso. Bom, gente,
Quando ela engravida do segundo filho, porque sim, eles tiveram um segundo filho, mas eles não tiveram um cachorro, ela decide que não quer mais ele porque ela não se sente amada e ela não gosta dele de verdade. Então tudo foi, tipo, tudo bem arranjado, como eu falei lá no início, que eu achava que era arranjado. E ela acaba pedindo o divórcio. Então ela deixa ele sem os filhos e também tira a peixaria dele porque foi aberto no nome dela. Então ele fica sem dinheiro, sem a casa, sem a peixaria, sem os filhos, sem a esposa. E eu acredito também que ele nunca mais tenha visto os filhos dele, mas sinceramente acho que ele nunca se importou muito com isso. E ele ficou muito triste porque ele ficou sem a peixaria, porque era uma coisa que ele se divertia muito. E então o hobby dele, vamos chamar assim, né, aquele hobby bem criminoso, acabou ficando mais intenso, porque ele nunca parou de fazer enquanto ele tava com ela, mas acabou intensificando mais ainda. Como ele tava sem dinheiro, gente, ele começou a fazer alguns pequenos furtos, também dar alguns pequenos golpes, e ele começou a ser preso e solto várias vezes. Ele tava tipo um ioiô lá na prisão, porque ele tava completamente sem dinheiro e ele não sabia fazer mais nada, né? Então ele começou a se meter no mundo do crime. Com o tempo ele foi, tipo, evoluindo, assim, no mundo do crime, e ele se tornou ladrão profissional especializado assim em roubar túmulos. E à medida que ele ia envelhecendo, né, o que ele fazia com os menores, aquele hobby criminoso dele, ia ficando cada vez mais agressivo e violento. Ele conseguiu comprar um apartamento mesmo estando no mundo dos crimes, e ele sempre escolhia meninos assim... Olha, tem alguém cortando, acho que lenha aqui do lado, enfim. Não sei se vocês estão escutando. Ele sempre escolhia meninos, assim, que tinham fugido de casa ou que não tinham mais uma casa, assim, sem teto, que estavam famintos, e levava pro apartamento dele, prometendo cuidados, comida, essas coisas. Às vezes ele simplesmente fazia o ato ali e liberava o menino, e às vezes ele deixava eles em cárcere privado por dias, porque ele tinha gostado da companhia dele e queria, tipo, remember, ele queria mais. Com o tempo, gente, ele começou a expandir, assim, esse limite de idade que ele tinha, essa média de idade, na verdade, que ele tinha. E ele foi procurando não só meninos de 10 anos, mas também adolescentes, pré-adolescentes e alguns profissionais do lazer. Aí a gente tem a guerra, mas não se tem muitos relatos sobre isso, sobre ele, então, assim, relevantes, né, porque o país estava em guerra. E logo depois da Primeira Guerra, a Alemanha, ela estava completamente devastada, cheia de dívidas, com muito poucos recursos, e isso afetou bastante também os departamentos de polícia do país. Eles estavam completamente desesperados por ajuda, e o Fritz viu ali uma oportunidade, porque como ele entrou pro meio do crime, ele teve informações e contatos, né, desse meio bem relevantes, então ele meio que se tornou ali um tipo de informante da polícia. Então ele começou a vender essas informações para a polícia, porque ele também precisava de dinheiro. E não só isso, como ele também começou a criar vínculos com a polícia, uma conexão muito forte, um tipo de amizade. E ele começou a se passar como uma pessoa muito boazinha, que tinha deixado o crime pra trás, que não queria mais fazer isso. E enquanto isso, ele ia cometendo crime após crime, assim, com esse hobby dele, tá, gente? Ele ia cometendo crime atrás de crime e a polícia nem desconfiava. Quanto mais voto de confiança a polícia dava pra ele, mais confiante, né, ele ficava, mais poderoso ele se sentia. E ele usou isso, ele usou isso pra se safar muitas vezes, tanto desse hobby dele, né, quanto de que ele vai fazer mais pra frente. E aí ele começou a dar atenção a algo que ele tinha uma curiosidade há muito tempo, que era morder o pescoço desses jovens. E eu não tô falando mordidinhas, eu estou falando de arrancar um pedaço fora. E se vocês já estão achando assim pesado até agora, galera, vai piorar. Muito. Em setembro de 1919, aos 38 anos, ele estava numa das suas caçadas quando ele avistou um menino de 17 anos chamado Friedel. Ele estava sentado numa cafeteria de uma estação de trem, então ele simplesmente se sentou na mesa do Fritzl e começou a conversar com ele. E assim, gente, vocês vão ver que ele tinha um radar para esse tipo de coisa incrível, assim, parecia que ele via pela linguagem corporal, pela expressão facial desses meninos que eles seriam as vítimas perfeitas. Então ele sentou na mesa do menino, começou a conversar, e ele tinha um poder de persuasão muito grande. E logo ele descobriu que esse menino, ele tinha fugido de casa depois de uma discussão com os pais. Ele então se apresentou como policial e disse que podia cuidar dele, oferecer um lugar para ele dormir,
comida e que no outro dia ele ia ver o que ele fazia com o menino. E aí eles foram pro apartamento do Fritz, tomaram mais um café, conversaram, fumaram um cigarro. E o Fritz começou a tocar ele de maneira indesejada e ele resolveu que ele ia... O menino, né, o Frizzle, ele empurrou, assim, o Fritz. E o Fritz ficou muito louco com aquela situação e partiu pra cima dele. Então ele prendeu, assim... Ele agarrou o menino, prendeu ele no chão e... Bom, vocês já devem imaginar o resto que aconteceu. Só que enquanto ele tava ali naquele ato criminoso, ele ficou com muita vontade de morder o pescoço dele e resolveu morder bem aqui no pomo de Adão. E quando ele mordeu a primeira vez e começou a sair aquele líquido vermelho, ele ficou muito mais animado, digamos assim. E à medida que ele ia agonizando e o líquido vermelho ia escorrendo, ele resolveu cravar de novo na traqueia e arrancou com a boca um pedaço do pescoço do menino, que acabou indo a óbito. Gente, quando eu li essa parte, me deu uma agonia tão grande, assim, me deu um... Ai, sério, me deu uma repulsa, me deu um ódio, que vocês não estão entendendo, assim, porque... Como consegue? Depois disso, ele se levantou, foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a desmembrar ele como se fosse um peixe. Ele retirou a parte da cabeça e armazenou várias partes, na verdade, a cabeça e várias partes do corpo na casa dele. Nos próximos dias, ele botou dentro de uma mala e enterrou no cemitério. Não demorou muito até que os amigos do Fritzl começassem a dar falta dele, então eles foram pra polícia falar sobre isso, e eles falaram que eles tinham visto o Fritzl com um cara, com um policial um pouco suspeito, e parece que a família dele também estava preocupada e... eu não sei se os amigos dele falaram pra família ou se alguém da família viu, enfim, acabaram falando, né, que eles viram ele indo pra algum lugar com esse policial e eles conseguiram dar o endereço da onde o Fritz morava. O Fritz, ele não tinha se livrado de todas as partes do corpo, a polícia acabou invadindo o local, só que na hora que eles chegaram lá, o Fritz, ele tava com um menino de 13 anos. Então, a polícia, ela não fez, assim, a busca que precisava e se focou nesse menino, então o Fritz acabou sendo preso. Ou eles se focaram apenas no que estava acontecendo ali na hora e esqueceram do outro menino, o Fritz, ele continuou sendo considerado desaparecido e a polícia não queria muito investigar o Fritz de verdade, porque ele era um informante muito valioso para a polícia. Então ele acabou pegando somente 9 meses por ter feito aquilo com um menino de 13 anos, que foi salvo. Ele saiu ileso e... logo ele volta. Quando ele foi solto, ele conheceu um menino, um jovem, né, chamado Hans Sonfield, alguma coisa assim, de 18 anos, que fugiu de casa por uma discussão com o pai dele e ele tava tentando sobreviver como garoto de programa. O Fritz, ele não se tornou só cliente dele, como também... eles meio que se tornaram melhores amigos e parece que amantes. E ele era a vítima perfeita, mas não aconteceu nada com ele. Ele acabou, na verdade, se tornando cúmplice do Fritz. O Hans, ele também tinha um certo conflito, porque ele parecia ser hétero, mas ao mesmo tempo ele aceitava essa relação com o Fritz. E eu acredito que seja por uma questão de sobrevivência, por dinheiro e também por ter um lugar pra morar, porque ele foi morar junto com o Fritz. Então, eu não sei muito bem como é que se desenrolou essa relação deles, mas foi mais ou menos por aí. Então ele foi morar com o Fritz e com o tempo o Fritz, por mais que às vezes eles eram amantes, o Fritz também via ele como um filho e isso me deixa bem assustada e pensando que talvez fosse bem melhor o Fritz nunca mais ter visto os filhos dele, porque vai saber, isso é muito, meu Deus. E o Fritz, ele queria cuidar e proteger do Hans a todo custo, mas ao mesmo tempo eles tinham uma relação muito perturbada. De acordo com os vizinhos, eles gritavam muito, eles discutiam muito, tinham muitas e muitas brigas o tempo inteiro e muitas vezes o Hans, ele saía muito furioso do apartamento por algum motivo e isso durou 4 anos. Durante esses 4 anos, o Fritz, de novo, ele tava que nem ioiô na prisão, ele ia e voltava, e ele continuava sendo informante da polícia, mesmo preso, mas aparentemente, até onde a gente sabe, ele não fez ninguém de arrasta pra cima nesse tempo, e o Hans, ele não largava ele por nada, mesmo sabendo que ele tava indo pra prisão, só que dessa vez parecia que era por pequenos delitos, e não porque ele tava cometendo o hobby criminoso dele. Então, a gente pula pra fevereiro de 1923, onde a besta é solta de novo. O Fritz, ele volta, né, a procurar os meninos pela vizinhança, então ele encontra um jovem de 17 anos chamado Fritz Frank. Ele vai lá, conversa com o Fritz,
né, ver que ele é uma vítima perfeita e convencer ele até ir ao apartamento. Só que naquele dia, quando eles chegaram, o Hans, ele tava na sala com duas mulheres. E uma delas parece que era amante dele. Era tipo uma gaiola de hamster, aquele lugar. E assim, gente, parece que o Hans, ele sabia que o Fritz curtia essas coisas, mas ele nunca tinha presenciado. Então, o Hans, ele que tava ali tomando drink com aquelas mulheres e conversando, ele disse que o menino ia ser pisoteado. Nenhuma das duas mulheres entendeu muito bem o que ia acontecer, assim, ficaram com uma cara de interrogação. E logo em seguida ele convida elas para se retirarem do apartamento para fazer outras atividades, para eles darem uma volta, e eles vão. Então o Fritz, ele fica sozinho com o menino. Aí você já sabe o que acontece, né? Ele agarra o menino, começa a fazer o ato. Enquanto o menino começa a agonizar, ele morde o menino, começa a sair o líquido vermelho. Aí ele fica animadinho, com o líquido escorrendo, com o menino agonizando mais ainda. Morde o menino de novo, cravando os dentes, arranca uma parte. E o menino vem a óbito. Quando o Hans volta, ele se depara com um corpo sem roupas, todo ensanguentado. E ele simplesmente dá a meia volta e vai embora, como se ele não tivesse visto nada. O Fritz, ele se livra do corpo do menino, mas acaba deixando as roupas no apartamento por algum motivo. E no dia seguinte, o Hans, ele volta pro apartamento junto com as mulheres. E elas percebem a roupa do menino no apartamento e perguntam onde é que ele foi. Só que o Fritz, ele fica bem raivoso e incomodado com aquela pergunta e diz que ele tinha ido viajar pra Hamburgo, mas ninguém acreditou nele. Porque assim, né, gente, foi uma péssima de uma desculpa, porque quem é que vai viajar e deixa a única roupa do corpo, assim, tipo, sabe, não fazia nenhum sentido. Quando elas saíram do apartamento, elas foram direto pra polícia, relataram o que elas viram, que é porque elas acharam tudo muito estranho, né? E quem atendeu elas foi um detetive. Só que esse detetive, além dele ser muito amigo do Fritz, ele sabia, né, que o Fritz, ele era um informante muito valioso pra polícia, então ele fez ali as anotações, foi até o apartamento, deu uma olhada por cima e não achou nada demais. Isso deixou o Fritz mais confiante ainda, então ele resolveu ficar pior do que ele já estava. E agora começa uma onda de meninos que ele começa a mandar de arrasta dessa maneira completamente brutal e desumana. 5 semanas depois, dia 20 de março, ele encontra um menino de 17 anos chamado Wilhelm. De novo, ele estava naquela estação de trem, ele era fugitivo, brigou com os pais, fugiu de casa e você já sabe. Ele se aproxima do menino, conversa, vê como é que tá a situação, descobre que ele é vítima perfeita, fala que é policial, que ele pode cuidar dele, ofereceu comida, casa. Aí leva pro apartamento e você já sabe o que acontece. Eu não vou ficar aqui repetindo porque ele tem esse modus operandi e é sempre a mesma coisa, é sempre igual, assim, ele nunca muda. Depois ele simplesmente desmembrou o menino, jogou algumas partes no rio que tinha ali próximo e dessa vez ninguém foi procurar por ele, ninguém sentiu falta nem nada do tipo. E vocês vão ver que ele sempre vai nas estações de trens, quase todas as vítimas, não todas, quase todas as vítimas deles, ele procurava em estações de trem, e eu acho que justamente porque quando as pessoas fugiam de casa, pegavam um trem pra ir pra outro lugar. 2 meses depois, ele faz mais 2 vítimas, um menino de 16 anos chamado Roman e um menino de 19 chamado Hans. E eu fico imaginando, assim, naquela época, o país completamente devastado, então esses meninos, eles deviam estar muito mais apavorados, devia ser muito mais perigoso ficar na rua, então alguém, né, se diz policial, que pode oferecer proteção pra eles, assim, é bem fácil cair na conversa, ainda mais com o inverno rigoroso da Alemanha. Alguns dos meninos, ele logo mandava de Americanas, depois do ato, e outros ele mantinha em cativeiro pra, né, fazer mais um pouco e depois mandar de Americanas. Ele também começou, com o tempo, a beber esse líquido vermelho, ele guardava num potinho e ia bebendo. Ele deu esse nome pra esse método dele, que seria a mordida do amor, né? Esse método dele de acabar com umas vidas. E com o tempo ele acabou se cansando um pouco do jeito que ele se livrava do corpo depois. Então ele resolveu inovar. Ele, calmamente, depois, né, de fazer os meninos de arrasta, ele passava um café preto, tomava uns goles ali de maneira bem calma, levantava, pegava as facas, deitava o corpo do menino no chão, colocava um pano sobre o rosto deles e fazia 2 cortes na área do estômago. Ele primeiro retirava o intestino com as próprias mãos, colocava num balde e depois ele colocava toalhas assim pra estancar o que tava saindo, né? Aí ele fazia 3 cortes nos ombros e nas costelas das vítimas e começava a empurrar pra tentar quebrar aquelas costelas das articulações pra ele ter acesso aos outros órgãos de maneira mais fácil. Então ele removia o coração, o pulmão e os rins e colocava naquele balde junto com o intestino. Depois ele cortava os braços e as pernas do torso,
e ele tirava a carne dos ossos para deixar eles bem lisinhos, assim, bem limpinhos. Ele depois jogava esses ossos num saco e essa carne ele colocava naquele balde. E assim, gente, só de descrever e imaginar essa cena me dá um embrulho no estômago. Porque assim, imagina o cheiro e todo aquele, sabe, líquido e aqueles órgãos. Não dá. Bom, a cabeça ele retirava do corpo. Aí ele pegava uma faca pequena e ele ia limpando ela, a parte do crânio, assim, e jogava toda aquela carne no vaso sanitário. Então ele pegava o crânio e enrolava nos trapos, atirava, botava embaixo, assim, de um monte de pilha de palha, pegava um machado e esmagava eles em vários pedacinhos. O cérebro, ele cortava em vários pedaços também e jogava no balde. Algumas partes, principalmente carne, ele descartava na privada, ali, né, ele dava descarga. E o que não dava, ele jogava no rio. E por incrível que pareça, ele disse que ele não gostava dessa parte, que ele achava bem desconfortável, mas fazia parte do processo, né? Tipo, tem a parte boa e a parte ruim, e ele sabia disso. A parte boa do processo pra ele, tá, gente? Entre muitas, muitas aspas. Então ele ia de madrugada e jogava, né, aqueles órgãos no rio que ficavam flutuando, e os ossos também. E assim, ele fez com diversas vítimas. Dia 9 de junho, o Hans e o Fritz, eles se mudaram para outro apartamento. E 2 semanas depois, o filho de 13 anos do vizinho fez puff, sumiu. E para vocês verem como ele estava confiante, se sentindo poderoso, ele atacou um menino de 13 anos que tinha casa, família e amigos. É óbvio que a família e os amigos dele deram falta e foram pra polícia procurar o menino. E, gente, ele escapou impune dessa situação, tá? Ele escapou 100% impune. E eles não encontraram absolutamente nenhuma pista sobre o menino, da onde ele tava, do corpo, dos ossos, nada. E fez o ego dele isso fez o ego dele explodir muito, assim. Ele tava se sentindo um deus na Terra. Então, a partir disso, ele começou a colecionar troféus das suas vítimas, como bonés, cintos, sapatos, roupas, essas coisas. E 2 meses depois, ele atacou um menino de 18 anos chamado Heinrich, que acabou sumindo. O Heinrich, ele foi no cinema com a tia dele e depois disso ele nunca mais foi visto. 1 mês depois foi um menino de 17 anos chamado Paul, e pra quem tá perdido até agora já foram 8 meninos e um homem, das quais 7 foram nos últimos 6 meses. Isso só contando os que foram de arrasta, tá? Não os outros que não foram. Contando só a partir do momento que ele começou os meninos. E a polícia, bom, ela tava assim, gente. Acontece, gente, que naquela época de pós-Primeira Guerra, como a Alemanha estava muito devastada e tinha muitos criminosos à solta, só em Hanover tinha 600 adolescentes desaparecidos. E isso fez o Fritz, ele meio que se camuflar, assim, porque a polícia não sabia, entre aspas, muito bem quem procurar, por mais que sempre tivesse ali uma suspeita de pelo menos 7 meninos que ele pudesse estar envolvido. A polícia também não queria, sabe? Ela realmente não queria. Então, dia 30 de setembro, nós temos o Richard, de 17. Dia 12 de outubro, nós temos o Wilhelm, de 16. 2 semanas depois do Wilhelm, nós temos o Harmon, de 15 anos. E 3 dias depois, nós temos o Rines, de 13. Nessas alturas, além dele guardar para si alguns troféus dessas suas vítimas, ele também começou a vender a roupa dos meninos porque ele viu que era muito lucrativo. Então, ele fez disso um negócio, o que aumentou ainda mais a vontade dele de ir atrás desses meninos. Inclusive, uma das bicicletas que ele havia pegado de uma das suas vítimas, ele deu de presente pro Hans, que acabou vendendo, porque ele não era bobo nem nada. E se tu já tá chocado aqui, a gente vai piorar muito, muito. Em um curtíssimo período de tempo, ele teve mais 6 vítimas, que foi o Adolf, de 17, o Ernest, de 17 também, o Adolf, de 19, o Heinrich, de 20, o Willy, de 19 e o Hermann, de 16. Todos eles da mesma maneira, do mesmo modus operandi. E os vizinhos começaram a suspeitar que tinha algo muito estranho acontecendo lá. E não foi porque tinha meninos entrando, gente. Não foi por causa disso. Por incrível que pareça, não foi porque tinha meninos entrando e não saindo mais de lá. Acontece que ele quis expandir um pouco mais os lucros dele, então ele começou a vender carnes de maneira clandestina. Exatamente isso que tu escutou. Com a Alemanha completamente devastada e sem recursos, tinha muita pobreza, mas muita pobreza mesmo. Então ele aproveitou isso e começou a vender para essa população mais pobre carnes com valores mais acessíveis.
E ele falava que era estômago de ovelha, carne de cavalo, carne de porco e essas coisas. Ele fazia carne moída e salsicha para vender. Só que a população começou a ficar muito, mas muito doente devido a isso. E eles começaram a achar um pouco estranho, porque além de todo mundo, cada pessoa que comia aquela carne ficava doente logo depois, tipo, muito doente, eles nunca viram um Fritz carregando carne pra dentro do apartamento. Mas a carne saía. E aí que eles se ligaram. Entra menino, sai carne. Então, os vizinhos se juntaram e foram à polícia relatar sobre isso, mas até aí eram só suspeitas, eles não tinham prova de nada. E naquela mesma época, gente, as duas amigas do Hans foram de novo no apartamento e eu não sei se porque uma delas era amante, ela tinha chave, ou ela, não sei, mas acontece que uma delas viu dentro de uma panela cozinhando uma boca humana. E de alguma maneira elas conseguiram pegar aquela panela com aquela boca e sair do apartamento sem eles verem. E elas foram na delegacia falar sobre isso e a polícia disse que era um focinho de porco. E como vocês podem ver, um focinho de porco e uma boca humana são muito parecidas, né, gente? É muito fácil de confundir, só que não. O pano que eles passavam pro Fritz era rosa com glitter. Sério, era rosa com glitter. Eles passavam um pano muito grande pra ele. Nessa altura do campeonato, ele já tinha feito 19 vítimas, sendo 18 menores de idade e um homem. Nas próximas 5 semanas, foi o Hermann, de 22, o Alfred, de 16, o Wilhelm, de 16 também, o Robert, de 18 e o Rines, de 14. Só que nessa nova onda de vítimas, ele ficou tipo, como é que eu posso dizer, meio que apegado a elas, assim. Ele começou a deixar eles vivos dentro do apartamento por alguns dias antes de mandar de arrasta pra cima. Como se ele tivesse criando uma conexão, como se ele tivesse meio carente, eu não sei dizer pra vocês. Acontece que ele, depois dele fazer esse hobby criminoso dele com as vítimas, ele chorava muito, como se estivesse batendo um certo arrependimento do que ele estava fazendo. Parece que sim, ele percebeu que ele estava fazendo mal não só para ele, mas também para as vítimas. E isso estava meio que destruindo ele por dentro. Sei lá, esse cara era completamente tonhonhon das ideias. Então, parece que naquela época, ao mesmo tempo que ele bateu um certo arrependimento nele, uma crise de consciência, mas ele também não conseguia parar porque ele estava completamente viciado nisso. E bom, nessa altura do campeonato a gente já tem 22 meninos e 2 homens, então faltam 3 vítimas. Dia 17 de maio de 1924, 2 crianças estavam brincando perto do rio onde ele despejava os órgãos e os ossos, e eles encontraram um crânio humano e levaram para a polícia. Só que a polícia achou que eram estudantes de medicina descartando corpos que eles usavam para estudo, e naquela época era normal isso acontecer. Então 2 semanas depois deles acharem esse crânio, ele leva mais 2 meninos para dentro do apartamento dele, que é o Fried, de 10 anos, e o Frederick, de 16. A população, né, do bairro do Fritz continuava achando tudo muito estranho, o fato de entrar meninos, nunca sair carne, as pessoas comerem a carne e passarem muito mal. E como a polícia não fez nada, então eles resolveram que eles iam mesmo investigar. Eles foram até o rio, onde as crianças acharam aquele crânio, porque eles ficaram sabendo disso, e encontraram vários restos mortais. Mas vários, assim, diversos restos mortais de humanos lá, como ossos e órgãos, pedaços de órgãos, e alguns deles até pareciam estar frescos, sabe? E também, tipo, dava pra ver que aqueles cortes não tinham sido feitos por um estudante de medicina. Então, eles foram pra polícia de novo, e dessa vez a polícia não teve muito pra onde correr, assim. A polícia acabou mandando uma equipe especializada para aquele rio, e eles encontraram mais de 500 ossos e diversos pedaços de restos mortais, assim, que eu não sei dizer pra vocês quantos, mas foram muito mais do que 500, porque ele picoteava. Muita carne humana, e eles levaram pros médicos, né, que trabalhavam junto com a polícia, analisarem aquilo. E eles viram ali, identificaram pelo menos 22 pessoas diferentes. Enquanto eles procuravam para saber quem era que estava por trás disso, o Fritz, ele fez a sua última vítima, que foi um menino de 17 anos chamado Eric. O Eric, ele não era fugitivo, mas parece que ele foi nadar perto daquele rio e depois ele vagou um pouco pela rua sozinho, encontrou o Fritz e o resto vocês já sabem, né? A população começou a pressionar ainda mais a polícia de que o Fritz estava por trás disso, e então eles não conseguiram passar o pano que eles queriam. Então no dia
22 de junho de 1924, eles colocaram policiais disfarçados para seguir o Fritz. Então eles viram o Fritz na estação de trem de Hanover, conversando com um menor de idade, mas ele estava de olho em outros que estavam saindo do trem. Nessa época, ele já estava com seus 44 anos e o menino tinha 15. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas o Fritz, ele foi até outros policiais que estavam na estação, não os disfarçados, junto com esse menino, e ele falou por algum motivo que aquele menino estava usando documentos falsos e que ele precisava ser preso. Eu não sei se ele percebeu o que estava acontecendo, queria dar uma de boa samaritano ou o que, mas enfim, o tiro saiu pela culatra. Porque o menino, ele falou, que se chamava Carl, ele abriu o bocão, né? Ele falou o que estava acontecendo, ele falou que estava sendo mantido no cativeiro pelo Fritz e que ele era, né? Aconteciam atos criminosos contra ele enquanto o Fritz segurava uma faca no seu pescoço. A polícia que estava ali na hora ficou meio sem reação, mas os policiais que estavam disfarçados, eles escutaram isso, então eles foram pra cima e acabaram prendendo o Fritz. Depois disso, finalmente, eles revistaram o apartamento do Fritz de maneira correta. Eles encontraram móveis, papel de parede, o chão, roupas, cobertas com aquele líquido vermelho. Vários itens das vítimas que ele mantinha lá como troféu. E, novamente, eles foram lá e escutaram os vizinhos reclamando dos meninos que entravam e jamais saíam e da carne misteriosa. Eles pegaram os pertences desses meninos e anunciaram no jornal, pedindo para que os pais dos meninos desaparecidos comparecessem à delegacia para ver se eles identificavam se algo era dos filhos deles ou não, e foram identificados 27 vítimas. No início, gente, ele acabou negando tudo. Mas como eram muitas evidências e ele viu que ele não tinha mais como negar, ele acabou falando tudo nos mínimos detalhes. Como ele atraía, o que acontecia lá dentro, como é que ele fazia depois, como é que ele descartava os corpos, absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que ele não queria fazer mal para aqueles meninos, mas que era apenas uma paixão raivosa que ele não conseguia evitar. Pois é. Quando foi perguntado pra ele quantas vítimas ele fez, ele falou, não sei, entre 50 a 70 talvez. Sim, entre 50 a 70 vítimas, mas só encontraram 27. Eu não sei se ele falou isso pra inflar o ego dele ou pra criar um pouco mais de medo, eu não sei. Ou talvez realmente ele pudesse estar falando a verdade, mas enfim, os 27 vítimas que aconteceram foram em um ano, de 23 a 24. E naquela época a Alemanha tava um caos. E tava muito mais fácil de tu cometer crimes e nada acontecer, porque, como eu falei, o departamento da polícia tava com déficit ali, né, de recursos. Então eu realmente acredito que possa ter muito mais vítimas do que a gente imagina. Pulando pra dezembro de 1924, onde teve o julgamento dele, foi um julgamento muito grande, foi um evento muito grande, porque tanto a imprensa nacional quanto a internacional estava em cima, tamanha crueldade que foi esse caso. E ele foi descrito como o caso criminal mais revoltante da Alemanha, e foi aí que ele recebeu aqueles apelidos, né, de vampiro, de Hanover, de açougueiro e também de homem-lobo. O Hans, ele também foi para julgamento como cúmplice do Fritz, e gente, assim, foi descrito que o Fritz, ele estava se sentindo, assim, num grande espetáculo, que ele estava gostando muito da reação do público e que ele contava tudo em detalhes, assim, sorrindo, sabe? Sempre sorrindo. Ele recusou ter um advogado de defesa. Ele foi seu próprio advogado. Além dele ficar com um sorriso no rosto durante todo o julgamento, ele também fazia algumas piadas e algumas palhaçadas durante o tribunal. E eu não sei como, mas teve horas até que ele conseguiu fazer as pessoas que estavam lá rirem. Elas começaram a achar alguma coisa engraçado. E, sinceramente, eu fico com medo de saber o que aconteceu, apesar de ter muita curiosidade, porque um crime tão pesado e sério desses, e as pessoas... Ele conseguiu fazer as pessoas rirem, pra vocês verem tamanha manipulação desse cara. Enquanto o Fritz achava que tava, assim, num palco e ele tava ganhando a simpatia do tribunal, o Hans, ele tava bem quietinho na dele, e isso fez com que os júris, eles julgassem o Hans muito mais perigoso do que o Fritz. A única coisa que incomodou o Fritz durante
todo o julgamento foi que tinha mulheres no tribunal. E, certa hora, ele até falou assim, tipo, que ele queria que tivesse menos mulheres naquele lugar. Ele queria retirar algumas das mulheres, mas isso não foi atendido. Só que, por outro lado, pra vocês verem o quanto ele ganhou a simpatia do júri, teve uma hora que ele falou que estava um pouco entediado e que ele queria um charuto. E eles mandaram buscar esse charuto pra ele de maneira, assim, imediata. E eu fico pensando, assim, até onde esse cara chegou pra conseguir ser tão bem tratado nesse tribunal e toda essa simpatia, porque ele tava contando várias atrocidades nesse júri, com um sorriso no rosto e fazendo palhaçadas e brincadeiras, como se estivesse num palco, e parece que ele tava ficando muito feliz, relembrando, né, tudo que ele fez. Bizarro, gente, assustador. E, gente, quando ele chegou a falar da carne, ele disse que ele nunca vendeu carne duvidosa, que era uma carne de animais, exatamente como ele via, né, descrito para os moradores locais que compraram, e o júri acreditou nele. Eu não sei como é que o júri achou que uma população inteira ia mentir por causa disso, ou se eles achavam, sei lá, que o Papai Noel entrava pela chaminé, largava as carnes lá e ia embora e ninguém via, só o Fritz, não sei. Mas, enfim, acabou sobrando pro Hans, né? Uma hora o Fritz, ele simplesmente começou a fazer falsas acusações sobre o Hans, falando que ele incentivava, que ele fazia a cabeça do Fritz pra ele fazer isso com algumas vítimas, não todas, e começou um barraco naquele tribunal. Eles começaram a discutir bastante, o Hans começou a revidar. Bom, no final, ele foi acusado de 24 dos 27, e os outros 3 sobraram pro Hans, além de julgarem ele, condenarem ele por incitar os crimes, no caso o Hans. O Fritz, ele foi condenado aí de arrasta pra cima, e ele já esperava esse veredito, então quando a condenação foi dada pra ele, ele falou: eu aceito esse veredito total e livremente, eu irei para o bloco de decapitação alegre e feliz. E nessa hora o Hans, ele meio que desabou, porque a sentença dele foi a mesma. Por mais que ele tenha sido só cúmplice, ele não falou nada, ele nunca incitou nada, ele nunca fez nada com ninguém, de fato, ele sabia o que estava acontecendo, mas o júri, né, acreditou nas mentiras do Fritz. 15 de abril de 1925, às 6 da manhã, 4 meses depois do julgamento, o Fritz, ele foi pra guilhotina, só que antes disso perguntaram, assim, qual seria o último desejo dele, e ele disse um charuto bem caro e café brasileiro. E foi atendido. Depois da execução do Fritz, que ia ser a do Hans logo em seguida, um dos membros, ele acabou encontrando uma carta que foi direcionada para os pais do Hans, e eles resolveram ler esta carta antes de executarem o Hans. Nessa carta, o Fritz falava pro pai do Hans que o filho dele, que o filho do pai do Hans, que o Hans, né, era completamente inocente, que ele havia contado diversas mentiras no tribunal. Junto com essa carta, tinha uma outra carta escrita pelo Fritz, que foi direcionada para a polícia, onde dizia o seguinte: você não vai me fazer de arrasta, eu voltarei sim, eu estarei entre vocês por toda a eternidade. E agora, vocês mesmos também vão fazer outras pessoas de arrasta. Vocês deveriam saber que ele é inocente. Ou seja, basicamente ele tá falando que ele não foi o único que mandou pessoas de arrasta pra cima, pessoas inocentes, mas que a polícia também mandou quando executaram o Hans. Só que isso não aconteceu. Então o Hans, ele foi julgado de novo e ele pegou 12 anos de prisão, porque viram que ele era apenas cúmplice. O Hans, ele viveu até 1975 e o cérebro do Fritz, ele foi removido para estudos, ficou numa universidade da Alemanha e depois ele foi descartado lá em 2014. Ou seja, ele ficou cerca de 90 anos nessa universidade e depois foi cremado. Quanto aos restos mortais das vítimas, alguns foram recuperados e enterrados num cemitério de Hanover. E, gente, faz exatamente 100 anos que esse crime aconteceu. E, assim, eu não sei se eles fizeram isso a pedido das famílias, para proteção das famílias ou o quê, mas é muito difícil tu encontrar algo sobre as vítimas dele. E, bom, a maioria delas era fugitiva de casa, né? E esse caso, ele ficou tão popular lá que eles fizeram até músicas sobre ele, que essas músicas aqui que eu tô deixando na tela. Warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen und macht Leberwurst aus dir. E tem lendas, algumas lendas que criaram em cima dele, assim como a gente tem o Homem do Saco aqui, por exemplo. Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado do relato. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E até a próxima. Beijos, beijos.